90% dos padres que chegam na nossa conversa acabam relatando que nos 4, 5, 6 anos, ou melhor, nos 8 anos de seminário, filosofia, teologia, passa por algum momento de crise. Com o senhor foi também assim? Com certeza. Passei, saí do seminário. Saiu? Eu estava no 2º ano de filosofia. Certo. Praticamente do início, 3 anos depois do... 2 anos depois do propedêutico. Isso. Certo. E houve uma crise no seminário, inclusive todos saíram. Nossa! Da minha turma. Foi um momento que houve uma mudança de reitor e não deu certo, e teve uma crise interna e saímos todos. Todos saímos. Problemas internos. Isso, Eram quantos? Éramos mais ou menos uns 8 na filosofia. Saíram todos? Nossa. Foi um momento bem difícil. Aí eu estava na Universidade Católica, né? E fiz uma transferência, mas eu queria continuar a estudar. Interessante que os meus colegas todos pararam a filosofia. E eu transferi a filosofia da Católica para a Federal. E continuei a estudar. E eu lembro que quando eu entrei na sala na Federal, e era o estudo de metafísica, e o professor falou: aqui alguém acredita em Deus? E eu levantei a mão, né? E outros também levantaram a mão. Ele disse assim: até o final da minha disciplina, eu espero que isso mude, porque vocês vão deixar de acreditar. Olha só, hein? Nossa. Na Federal. E ele fez uma prova tão difícil. Então primeiro ele fazia essa pressão. Depois ele fez uma prova difícil que quase metade não alcançou, já desistiram, já trancaram a disciplina. E eu tirei uma nota muito baixa e eu fiquei com muita raiva. Eu falei: não vou desistir. Eu vou ficar. Só porque eu levantei a mão, com certeza, aquele dia. Enfim, Guto, ficamos em 3 na disciplina dele. E eu passei na disciplina dele, e depois eu falei com ele: por que o senhor fez aquela pergunta? Ele falou: porque eu queria saber realmente quem tinha a capacidade de perseverar até o fim. Nossa. Bem interessante. E um professor que depois me ajudou muito, e não é que ele não tinha fé, ele queria provocar a reflexão. Sim. Então eu fiz uma filosofia muito forte com professores da USP de São Paulo, que estavam chegando naquele momento, uma filosofia que não era católica, que não era cristã, mas que me ajudou também a fortalecer as minhas convicções. E aí voltou ao seminário e depois de quanto Terminei tempo? filosofia, voltei, bati a porta. Dom Pedro Fedalta, eu lembro bem. E quando ele ia na comunidade lá da minha mãe, dos meus pais, ele dizia: quando é que você vai voltar? Eu digo: não sei, Dom Pedro, eu vou primeiro terminar a filosofia, né, tal. E quando eu bati na porta, nossa, foi muito bom também. Padre André Biernaschi, irmão de Dom Rafael Biernaschi, que hoje é bispo de Blumenau, me acolheram, e daí constituímos uma turma nova, também de 8, foi incrível, porque nós saímos em 8, e ali 8 jovens voltaram de vários lugares, e nós constituímos uma nova turma. E aí todos perseveraram. Olha. Nos ordenamos praticamente juntos. Na ordenação diaconal fomos juntos. Já voltou para teologia? Voltamos para teologia. Fiz 4 anos. 4 anos de teologia, e eu comecei a trabalhar no hospital como seminarista. Nossa Senhora das Graças, com as irmãs vicentinas. E ali comecei a me interessar muito pela área de bioética, a área da saúde, a área da vida. Aí eu comecei a estudar, fui fazer uma especialização nos camilianos. Enquanto eu fazia teologia, nas férias eu fazia especialização. Ficava 3 meses em São Paulo. As minhas férias não tive nesses 4 anos, né? E aí, então, eu comecei a perceber que era uma área que eu precisava me dedicar mais. E aí entrei na área da bioética. Sim. Questão de estudar. Aí começamos um trabalho da Associação dos Médicos Católicos, Boa. em Curitiba, e começamos a dar formação. E aí, vários temas que ali estavam, né, candentes, eu digo, inseminação artificial, reprodução assistida, né, a questão de transplantes, tudo isso. E aí o Dom Pedro Fedalta falou: você pode aprofundar isso que nós precisamos. Olha só. E aí, então, desde seminarista, eu nunca deixei de trabalhar na área da bioética. Da bioética.